e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada vida que está aqui nesse lugar, muito obrigado por cada coração sedento, cada mente, Deus, disponível ao teu entendimento, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor fale individualmente com cada um nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Sabe, como vocês sabem, amanhã é o Dia dos Pais, então a gente separou esse mês para falar um pouco a respeito de paternidade. E eu sei como aquela jovem aqui estava ministrando antes, no momento de oração, o quanto é doloroso para algumas pessoas falar a respeito de paternidade ou ouvir a respeito de paternidade. Porque, principalmente numa nação como a nossa, a gente sabe que muitas vezes a gente não tem um pai presente, ou muitas vezes a gente não teve um pai que exerceu o papel de pai como a gente esperava. Às vezes, tem alguns sociólogos, inclusive, que falam que a nossa geração é a geração dos órfãos dos pais vivos. Por quê? Porque muitas vezes a gente até tem um pai, mas esse pai não se faz presente. Porém, quando a gente fala a respeito da paternidade de Deus, a gente precisa entender isso de forma plena. Porque enquanto a gente não entender a paternidade de Deus, a gente nunca vai conhecer a Deus na sua plenitude. Irmãos, é possível você viver na casa do Senhor por anos e ainda assim não saber quem Deus é. É possível você passar a sua vida inteira numa casa como essa, se reunindo num culto como esse, estar dentro de uma rede, estar frequentando a casa do Senhor e ainda assim não saber quem o Senhor era. A Bíblia conta que uma multidão seguia Jesus até o ponto de Jesus olhar para os seus discípulos e perguntar: olha, quem o povo pensa que eu sou? Quem o povo está falando que eu sou? Pedro olha para Jesus e diz: olha, alguns dizem que o Senhor é um profeta, outros falam que é Elias, que é Jeremias, outros falam que é um agitador. E Jesus olha para Pedro e pergunta: mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro fala: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela multidão, irmãos, estava seguindo Jesus, sem saber quem Jesus era. E muitas vezes a gente está na casa do Pai, sem saber quem é o nosso Pai. Então nessa noite eu quero te encorajar a estar, sabe, com o coração presente nesse momento, estar com a mente disponível para aquilo que Deus, Ele quer nos ensinar. Porque quando nós não temos a revelação da paternidade de Deus, nós nos relacionamos com a religião e não com o Pai. E aí mora um perigo muito grande. Porque os fariseus eram pessoas que tinham um relacionamento com a religião, enquanto Jesus era alguém que tinha um relacionamento com o Pai. Você vai ver, os fariseus, eles eram movidos por doutrinas, por cultos, por sacrifícios, por religião, por doutrina, por ensinos, enquanto Jesus tinha relacionamento. Jesus sabia quem um pai era. Enquanto os fariseus estavam: Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus estava: meu Pai, eu oro para que eles não se percam. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É nesse momento que você vê a diferença em quem se relaciona com a religião e quem se relaciona com Deus. É nesse momento de legalidade que você percebe. Muitas vezes, quem não entende quem o Pai é, tenta se realizar na sua própria justiça. É como Ruth estava testemunhando aqui essa noite. Não sou digna. Eu não consigo na minha força. Nunca vai conseguir. É como na história do filho pródigo. A Bíblia fala que o filho mais novo, ele pede a sua herança, gasta tudo, dá as costas para o pai. E no momento que ele se vê só, ele diz: olha, eu acho que eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele se lembra que o pai era bom. Só que ele diz: eu vou voltar com ele, eu vou voltar até ele, mas com um discurso. Eu vou dizer para ele que eu não sou mais digno de ser o filho dele. E vou pedir para voltar como servo. Você entende como esse espírito de orfandade muitas vezes nos distancia de Deus? Entenda que a nossa filiação não parte de nós, mas parte de Deus, irmãos. Não parte da nossa performance, mas parte de quem Deus é.
Às vezes a gente acha, olha, se eu estou seguindo um dogma, se eu estou seguindo, sabe, uma religião, se eu estou seguindo aquilo que me pedem para fazer, então eu sou mais filho. Mas se eu não estou seguindo, eu não sou mais filho. Se eu dou o dízimo, se eu estou em rede, se eu estou servindo, eu sou amado. Mas se eu não faço isso, eu não sou mais amado. Você é filho, irmãos. Você é filho. A Bíblia fala que Jesus, quando ele é batizado, não existia ainda nenhum registro de um milagre que Jesus tinha feito. Mas naquele momento, Deus já olha para Jesus e diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. O prazer de Deus em Jesus não era naquilo que Jesus fazia, não era nas obras de Jesus, não era nos milagres que Jesus realizou, mas o prazer de Deus em Jesus é porque ele era filho. É porque ele era filho. É por isso que a gente tem que ter esse entendimento. Imagina um governo estabelecido hoje no Brasil. E esse governo ele começa a ditar para você a hora que você tem que dormir. Esse governo começa a dizer a hora que você tem que acordar, os lugares que você deve ir. Ele começa a ter um toque de recolher. O que é que você fala? Ditadura. Agora imagina um pai chegando para você dizendo: filho, olha a hora de dormir, porque amanhã você precisa acordar cedo. Imagina um pai dizer: filho, olha a hora de acordar, você tem compromisso. Imagina um pai olhar para você e dizer: filho, não vai até esse lugar, porque lá você pode se machucar. Você entende que tem uma visão diferente quando você começa a entender que Deus ele é pai? Você começa a entender, irmãos, que não tem mais um jugo, não é mais um peso, é meu pai. É meu pai. Enquanto para um governo é uma ditadura, para um pai é cuidado e amor. É nesse momento que a gente para de enxergar a Bíblia como um livro de regras e começa a enxergar a Bíblia como uma carta de amor. Como um pai que ama os seus filhos, amam tanto, que protege, que cuida, que direciona, que exorta, que corrige, que afirma, que impulsiona. Esse é o caráter do nosso pai. E, irmãos, entenda, Jesus ele veio estreitar esse relacionamento. Porque quando você vê o Antigo Testamento, você vai ver as pessoas mencionando e falando sobre Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Jeová Jireh, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que provê, ele é o Deus da guerra, ele é onipotente, ele é o poderoso. Mas chega Jesus e começa a estreitar dizendo: ei, ele é meu pai, ele é meu pai. Jesus chama Deus de pai 200 vezes, irmãos. Ele é meu pai. Alguns começam até a chamar, dizer que é blasfêmia o que Jesus estava falando. Porque não cabia no imaginário humano um Deus tão poderoso se fazer pai, se fazer presente, sabe, no nosso meio. Um ser tão pequeno e pecador como eu e você, mas Ele quis nos chamar de filhos. Ele quis nos amar. É por isso que em 1 João, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia vai dizer: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não os conheceu. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Efésios capítulo 1, versículo 5 vai dizer: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem uma visão muito deturpada sobre o que é a adoção. A gente tem uma visão muito errada, porque o nosso país, por muito tempo, tinha uma visão, sabe, tinha um ensino errado a respeito da adoção. Até a década de 80, começo da década de 90, o filho adotivo não tinha o mesmo direito que o filho biológico. Então o filho adotivo não tinha direito à herança. O filho adotivo não herdava, por exemplo, uma pensão do pai. E por conta disso, as crianças adotadas tinham uma visão muito discriminatória aqui no Brasil. Eu não sei quantos aqui têm irmãos, mas eu e meu irmão, o xingamento que um fazia o outro era dizer: tu é adotado. Por quê? Porque era de forma pejorativa no nosso meio. Só que quando a gente vai para a realidade bíblica, irmãos,
Em Roma, na Roma antiga, todos os filhos eram adotados. Porque depois de 7 dias de nascimento, o filho ele passava por um ritual. Ele era colocado aos pés do pai. E o pai decidia se ia ficar com ele ou não. Todos os filhos eram adotados. E aquele filho que não fosse biológico, mas o pai adotasse, ele tinha o mesmo direito que um filho adotivo. Grandes reis e imperadores eram filhos adotivos. E a Bíblia fala que em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ele escolheu, irmãos. Ele quis, em amor, Ele escolheu. Em amor, Ele escolheu. Eu não sei quantos aqui têm uma ferida em relação à paternidade. Talvez sim, você tenha sido rejeitado aí fora. Talvez sim, você tenha feridas e marcas em relação à sua paternidade. Mas em amor, Deus escolheu ser seu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse ano, eu vou me tornar pai. Daqui a alguns meses, eu vou estar com meu filhinho no meu braço. E é uma alegria, sabe? Montar as coisas dele. É uma alegria sonhar com ele. É uma alegria pensar nas coisas que eu vou fazer junto com ele. Hoje o rapaz estava lá em casa e a gente estava mostrando o quarto, ele estava planejando como é que ia pintar, o que é que ia reformar, o que ia fazer. E pensa como o coração fica alegre em pensar que já já eu vou estar com meu filho. E sabe o que a Bíblia fala? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você não está desassistido. Você não é esquecido. Você não é abandonado. Se nós que somos maus, nós temos o desejo de dar o melhor para o nosso filho, imagina o nosso Pai que é perfeito, irmãos. Colossenses 1,12 vai dizer: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A Bíblia fala que Deus, Ele nos tornou digno de participar da herança dos santos. Ele nos transportou do domínio das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Eu quero que você entenda o que esse texto está dizendo. Porque quando nós somos pecadores, nós somos sim inimigos de Deus. Quando nós somos pecadores, nós somos sim indignos da presença. Quando nós somos pecadores, nós estamos rejeitando a Deus. Quando nós somos pecadores, nós dizemos não para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Só que a Bíblia fala que quando nós cremos nesse Deus, quando nós decidimos nos tornarmos filhos, a Bíblia fala que Ele nos transporta do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado. É isso que eu quero que você entenda, irmãos. Eu lembro que a minha experiência com Deus, quando eu realmente entreguei minha vida para Jesus, que eu já contei aqui algumas vezes, foi no meio de um carnaval, num acampamento. Eu lembro que eu comecei a chorar copiosamente, porque foi como uma escama caindo dos meus olhos, e eu vi o quão pecador eu era. E eu comecei a chorar dizendo: meu Deus, eu sou sujo, eu sou imundo, eu sou um pecador, eu não deveria nem estar aqui. Mas eu senti o Espírito Santo dizendo: mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu pensava: eu não mereço, mas eu ouvi Ele dizendo: mas eu te amo. Essa é a paternidade de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Gálatas 4,7 vai dizer: assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho de Deus, Deus também o tornou herdeiro. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, você não é mais escravo, você é filho. Deus nos tira da posição de condenado e nos transporta para a posição de filho, irmãos. Para a posição de filho. Agora entenda isso. Se você é filho, você não é mais escravo. E se você não é mais escravo, você hoje tem um poder de escolha. Você hoje pode escolher.
Porque se antes você era escravo do pecado, se antes você era dominado por essa força, hoje você pode orar e rejeitar. Hoje você pode ter uma nova vida. Hoje você pode decidir. Por mais que doa. Foi como Ruth testemunhou aqui, ó, não foi fácil, mas eu decidi. Por quê? Porque você é filha. Porque você é filha, Ruth. É esse entendimento que você tem que ter, irmãos. Sabe aquele pecado que rouba a tua alegria? Que você tem vergonha? Que você não quer que ninguém saiba? Você é filho, você pode dizer, eu não aceito mais. Eu não quero mais. Você tem escolha. Romanos 8,13 vai dizer, pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O problema é que muitas vezes a gente se acostumou a chamar Deus de Pai, mas muitas vezes a gente não quer obedecer Deus como filho. Precisamos entender isso, irmãos. E a Bíblia fala que Deus, além de nos tirar da posição de escravo para filho, Ele também nos torna herdeiro. Ele nos torna herdeiro, irmãos. Entenda a nobreza que está sobre a sua vida. É por isso que Paulo fala, ora, vivam de forma digna o Evangelho de Deus. Vivam. Uma vez eu vi um podcast, que uma mulher estava contando, ela era uma repórter, e ela estava estudando ainda sobre jornalismo, e ela conta que ela foi passar férias, ela foi, na verdade, estudar no meio das férias dela, em uma outra nação, e a monarquia inglesa foi passar férias nesse lugar. E os príncipes, eles ainda eram adolescentes, algumas crianças, estavam se preparando para descer de esqui. E naquele momento, alguns paparazzis começaram a tirar fotos, começaram a se preparar para ver os príncipes descendo de esqui. E quando eles souberam que tinha alguns paparazzis naquele lugar, eles disseram, eu não vou mais descer. E elas perguntaram, começaram a questionar, por que vocês não vão descer? E eles falaram, porque todos ali fora estão esperando uma queda nossa. E eu sei a família que eu pertenço, e eu não posso cair para que eles vejam. Para pensar, irmãos. Eram jovens, eram adolescentes, eram crianças, mas eles entenderam a nobreza que eles faziam parte. Eles disseram, eu não posso levar uma vida como qualquer um. Eu não posso levar uma vida de qualquer jeito. Talvez aos nossos olhos seja algo bobo, uma besteira. Qual o problema de cair no momento de esqui? Mas eles entenderam, ora, para a nobreza que eu faço parte, isso não é comum. Irmãos, para a nobreza que nós fazemos parte, nós não podemos viver uma vida qualquer. Uma vez chamaram o Billy Graham para se candidatar à presidência dos Estados Unidos. E ele disse, eu jamais me rebaixaria de embaixador do reino para ser embaixador de apenas uma nação. Entenda a nobreza que você faz parte. Colossenses 1:21 vai dizer, antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, repita comigo, agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não tem mais acusação. Não tem mais acusação, não tem mais culpa. Não tem mais prisão, não tem. 2 Coríntios 6:18 vai dizer, e eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu lhes serei pai, eu lhes serei pai. Deus, mas eu não tenho pai, eu lhes serei pai. Deus, Ele me abandonou, eu lhes serei pai.
Deus, meu pai não quer estar comigo, meu pai nunca foi presente, meu pai me abandonou, eu sempre quis meu pai naquele momento especial, eu sempre quis meu pai na reunião do colégio, eu sempre quis que meu pai me levasse nos cantos, eu sempre quis que meu pai, ele nunca estava lá, ele nunca estava presente, ele nunca estava próximo. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que a Bíblia fala? Jesus vai dizer em Mateus 28:20, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Seu pai sempre estava lá. Seu pai sempre estava lá. Cada lágrima derramada ele viu. Aquela dança que você queria que seu pai visse, ele viu. A entrada do seu casamento, ele estava presente. A sua formatura, ele estava lá. No momento de dor, de dificuldade, ele estava lá. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você não precisa mais estar preso nisso, irmãos. Você não é mais órfão. Você não é órfão. E deixa eu dizer uma coisa para você, o Evangelho é tão lindo, que ele te dá a oportunidade de você ser aquilo que você não recebeu. Você não teve um pai, você vai ser o melhor pai que seu filho poderia ter. Você não teve amor, você vai derramar amor de uma forma que ninguém vai conseguir explicar de onde vem tanto amor. Se essa pessoa nunca foi amada, como é que ela tem tanto amor? Não, porque eu tenho um pai que me ama. Porque eu recebi amor. Porque eu recebi. É assim, irmãos. Esse é o Evangelho. Danilo, eu fui desacreditado. Ei, Deus acredita em você. Deus acredita em você, o seu pai acredita em você. Olha a história de Davi. O pai de Davi não acreditou nele. Chega o profeta e diz, olha, Deus mandou eu vir aqui, porque ele manda dizer que um dos teus filhos vai ser um rei. O pai de Davi, com certeza é Eliabe. Vem cá, Eliabe. O mais velho, pinta de rei, soldado de Saul, é Eliabe. Aqui, meu filho. O profeta ora, não, com certeza esse é rei. Aí Deus fala, não, você está orando a aparência, mas eu oro o coração. Chama o outro, não, é esse aí. Deus diz, não. Chama o outro, chama o outro, chama o outro. Peraí, tem mais filho não? Deus me disse que o menino estava aqui, não está tendo? Cadê o teu filho? Não tem mais ninguém não? Ah, tem Davi. Está ali cuidando das ovelhas. Manda chamar. E ninguém vai sentar à mesa até esse menino chegar. Quando Davi chega, Deus diz, é esse, pode ungir. É esse. É esse que eu escolhi. É esse que eu levantei. É esse que eu amo. É esse segundo o meu coração. Sabe, talvez você desejou tanto uma palavra de afirmação. Nessa noite o Pai está te afirmando. Está dizendo, é você que eu escolhi. É em você que eu acredito. É em você que eu investi. Foi por você o sacrifício daquela cruz. Você não é mais órfão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos falam como é horrível crescer sem um pai. Mas eu quero te dizer que mais horrível ainda é você ter o melhor pai que poderia ter e não ter um relacionamento com ele. E não conhecer quem ele é. Eu já estou finalizando, o louvor pode subir. Mas essa chave ela foi girada no meu coração um tempo atrás. Eu também já tive muita ferida em relação à paternidade. Eu também senti a ausência do meu pai por diversos motivos, e já contei aqui anteriormente. Mas quando eu entendi a paternidade de Deus, quando eu entendi que eu tinha um pai celestial, um pai que me afirmava, um pai que acreditava em mim, irmãos, tudo mudou. Como o Gabriel estava falando aqui, eu também precisei perdoar o meu pai. Eu também precisei, sabe, tomar um caminho diferente. E hoje eu colho frutos. Hoje eu tenho um relacionamento com meu pai como eu nunca tive antes. Hoje meu pai me liga, meu pai me manda mensagem, meu pai fala comigo. Hoje meu pai, eu posso chamá-lo de amigo também. Mas tudo, irmãos, precisa de um posicionamento. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, Deus ele quer sim ser seu pai. Porque a maior mentira que contam aí fora é que todo mundo é filho de Deus. Não, irmãos. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas a Bíblia fala que aquele que creu nele, que recebeu, ele lhe deu o direito de se tornarem filhos.
Se tornar filho é uma decisão. Como eu falei, eu tô ansioso pelo meu filho. Eu já amo meu filho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a maior decepção seria se o meu relacionamento com meu filho fosse baseado apenas em suprir o que ele quisesse. Se ele chegasse para mim em busca só de alimento, em busca só de presente, em busca só de roupa, em busca só de algo que eu pudesse dar a ele. E da mesma forma, nosso relacionamento com o nosso pai. Às vezes a gente se acostumou, ou às vezes a gente foi ensinado que o nosso relacionamento com Deus tinha que ser baseado dessa forma. Ora, vai na igreja e pede a bênção. Vai na igreja porque Deus vai te abençoar. Vai na igreja para pedir um carro novo, um emprego. Quando nós começamos a entender que Ele é o nosso Pai, o relacionamento, irmãos, é muito mais profundo. Você quer estar pela presença, você quer estar pela intimidade, você quer conversar com Ele, você quer sorrir com Ele, você quer convidá-lo para sentar à mesa, você fala com Ele antes de dormir, você quer trocar mensagem, você quer trocar sorriso, você quer contar a Ele o que você está vivendo, você quer contar as novidades para Ele, você quer abrir seu coração. Ei, esse é o relacionamento que Deus quer ter com você. Não é simplesmente você chegar e dizer, Deus me dá, me abençoa, me dá. Para, cara. Tem muito mais que isso. Um relacionamento pai e filho não é só aquele que vai suprir, mas é o dia a dia. É o vida na vida, é o olho no olho. É o sentar à mesa. É esse relacionamento que o Pai quer ter com você. A todos que creram em seu nome, aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.